Amém, Facebook já está conectado. Amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Meet. A Maria Oliveira, o Francisco, a Isabelle. Amém. A paz para quem vai ouvir pelo áudio aí depois, né? Amém. Gente, hoje a gente vai falar sobre Isaías 31, tá? Isaías 31, na verdade, é a continuação de Isaías 30. Então, a gente está dentro do mesmo contexto ali, o mesmo cenário histórico, tá? Então, vamos lembrar o que está acontecendo? Faz 7 anos, 8 anos que o Reino Norte foi levado para a Síria, né? Agora, quem é rei na Síria é o filho de Sargão, o Senaqueribe. E Senaqueribe, ele começa a expandir o império da Síria, o reino da Síria, conquistando novos povos, conquistando novas terras. E ele consegue penetrar ali nos limites do reino de Judá. Então ele começa a invadir o território de Judá e ir conquistando cidades, né? Ele ainda não estava na capital, ele ainda não havia chegado em Jerusalém, mas ele já estava conquistando cidades para chegar em Jerusalém, né? E nesse contexto, avisaram lá Ezequias, avisaram o rei Ezequias, né? Aqui a gente está no 14º ano do reinado de Ezequias aí, ou bem próximo disso, porque no 14º ano do reinado de Ezequias vai ter um cerco. A gente vai ver que Senaqueribe vai chegar em Jerusalém e ele vai cercar Jerusalém, tá? Mas ainda não chegou neste momento onde ele vai chegar e cercar Jerusalém, mas ele tá chegando, né? Ele já tá no território de Judá, mas ele tá ainda conquistando outras cidades um pouco mais longe do reino de Judá, e não tá na capital, no reino de Judá não, de Jerusalém, da capital de Jerusalém, ele ainda não tá na capital, mas está chegando. Então, ele está dentro já do território do reino de Judá, já está dentro ali, né, das cidades que pertencem ao reino de Judá, e ele já está conquistando aquelas cidades. Ele já está invadindo e tomando posse daqueles lugares e colocando eles como servos, né? Ele está subjugando já esses povos dessas cidades do reino de Judá. Então, alguém provavelmente, né, conseguiu fugir, conseguiu ir embora a tempo, né? E foi levar essa mensagem lá para Ezequias. Foi lá falar, avisar para Ezequias. Ezequias, é o seguinte: a Síria entrou nos limites de Judá. O rei Senaqueribe já entrou nos limites de Judá e ele está conquistando cidades em Judá. Ele já conseguiu conquistar algumas cidades em Judá e ele está avançando, né? Ele está avançando, conquistando cidades de Judá e as cidades não estão conseguindo resistir a ele. Então, o intuito dele é como se fossem várias barreiras, sabe? Você tem que ir passando por várias etapas, várias barreiras para você poder chegar. Parece videogame, sabe? Videogame não são etapas, você precisa ficar passando por várias etapas para chegar no principal. É isso. Né? Então, essas cidades eram barreiras para se chegar à capital. A capital era a mais importante, que é onde ficava o rei. Né? Então, eram cidades que iam protegendo o rei, né? Eram barreiras, e haviam muralhas nessas cidades, e elas iam ali como barreiras para se demorar mais tempo para chegar até o rei. Né? E um mensageiro vem avisar isso para Ezequias. Ezequias, as muralhas estão sendo derrubadas. A Síria está tomando posse das terras do reino de Judá. Daqui a pouco ela chega aqui em Jerusalém. Quando Ezequias ouve isso, Ezequias tem medo. Ezequias fica com muito medo, então o que Ezequias faz? Qual é a primeira alternativa de Ezequias? Qual é a primeira solução de Ezequias? Fechar a porta da cidade. A gente lembra que nessa época, né, as cidades tinham portões. A gente viu isso lá com Sansão, né? A cidade da Filístia, que ele levou o portão nos ombros até a montanha, né? Então, as cidades tinham portões, né? E eram portões, gente, que não era um portão que a gente é acostumado hoje, né? A gente vê hoje aquela porta que você dá um chute, ela abre, né? Você dá uma pesada na porta, ela abre. Não, não era não. O portão da cidade eram portões de ferro, gente, que você não conseguia derrubar. Então, eram portões muito difíceis, um homem sozinho não conseguia colocar aquele portão na cidade, entende? Por isso que era tão extraordinário que Sansão fez, levar o portão nas costas e ir embora, né? Por isso que foi tão extraordinário que ele fez. Não era comum um homem, né, ter uma força para conseguir segurar um portão desse. Era preciso vários homens. E ela era muito pesada, né? Era uma porta muito pesada.
Além desse portão, o que protegia a cidade eram as muralhas, né? Então a gente lembra ali de Jericó, né? Tinham as muralhas ali que protegiam a cidade e o portão. O que que Ezequias fez? A primeira não é sugestão, a primeira estratégia de Ezequias, qual foi? Foi fechar o portão da cidade. Porque fechando o portão da cidade, ninguém vai entrar na cidade. Então não corre o risco da Assíria entrar na cidade e conquistar a cidade. Vamos fechar o portão. Né? Então essa era a primeira estratégia dele de defesa. Segunda estratégia de defesa, ele viu que as muralhas de Jerusalém tinha brechas nas muralhas. Ele viu que tinha alguns buracos na muralha, tinha algo ali de errado na muralha que podia fazer com que ela caísse. Né? Então, um golpe que fosse, uma batida que tivesse ali, ela ia despencar no chão e seria então uma opção para o Império da Síria entrar e dominar o reino de Judá. Então, o que Ezequias fez? Começou a reforçar as muralhas. E como que Ezequias reforçou as muralhas? Isaías disse isso para a gente no capítulo 22, né? Ezequias ele começou a destruir as casas que tinham lá em Jerusalém. Ele começou a quebrar as casas e com os tijolos das casas ele começou a arrumar o muro, arrumar a muralha ali para tapar as brechas. E além disso, ele destruiu mais casas ainda para fazer um reforço do muro. Então ele ainda criou um outro muro ali, fez um reforço ali para o muro realmente resistir à Síria, tá? Além disso, o que Ezequias fez, diz ali em Isaías 22 e diz também no segundo livro de Crônicas. No segundo livro de Crônicas também fala isso pra gente. Deixa eu só... no segundo livro de Crônicas, no capítulo 32, também fala isso pra gente. E lá em Isaías 22 também fala isso pra gente. O que Ezequias fez também, né? Ezequias, ele começou a mudar o curso dos rios que havia ali fora de Jerusalém. Por quê? Porque Ezequias estava prevendo, eles vão vir, eles não vão desistir, eles estão conquistando, eles não vão desistir, eles vão chegar até a capital. A Síria vai querer chegar até a Jerusalém. Então, a gente fechando a cidade, eles não vão poder entrar na cidade. Mas o que eles vão fazer? Um cerco. Assim como foi feito lá no Reino Norte, eles vão fazer aqui na gente. Então, eles vão fazer um cerco na capital de Jerusalém, e eles vão ficar ali até a gente se render, até faltar comida pra gente, até a gente não ter mais o que beber, e então a gente não vai ter mais como resistir, a gente abre os portões da cidade e se rende, né? Foi o que aconteceu no Reino Norte. E Ezequias já pensou nisso, né? Ezequias falou, gente, deixa eu beber uma água, peraí. Então, Ezequias, né, já pensou isso, né, nessa possibilidade, e Ezequias fez o quê? Ele mudou o curso dos rios que haviam ali fora de Jerusalém. Para quê? Para que o exército assírio, quando viesse acampar para fazer o cerco, não tivesse água para beber, entendeu? Então, quem desistiria primeiro do cerco seria a Assíria e não Jerusalém, nesse sentido que Ezequias fez, tá? Fora isso, Ezequias começou a abrir mais poços dentro da cidade de Jerusalém para eles terem mais tempo água, né? Então, ele começou a fazer essas estratégias. A gente lembra que quando ele começou a fazer essas estratégias, Isaías falou, eu tô vendo vocês aí desesperados, tô vendo aí vocês afoitos, tô vendo vocês correndo para lá e para cá, tô vendo vocês fechando o portão da cidade, tô vendo vocês reforçando muralhas, tô vendo vocês quebrando e destruindo casas aí para reforçar muralha, tô vendo vocês desviando rios, tô vendo vocês cavando poços, tô vendo vocês fazendo de tudo, eu só não tô vendo vocês orando a Deus. Eu só não tô vendo isso. Ao Deus que está permitindo que vocês passem por tudo isso, né? Então Isaías já veio chamando a atenção ali de Israel. Então a gente lembra, né, que nesse meio tempo, um pouquinho antes disso, né? Se eu não me engano, foi um pouquinho antes disso. Deixa eu ver em Isaías aqui. Se eu não me engano, foi um pouquinho antes disso que a Etiópia foi oferecer ali ajuda, né? Deixa eu só ver se foi antes disso ou se foi depois. É isso mesmo. No Isaías 20, a gente tinha visto, né, que a Etiópia não, o Egito, né, a Etiópia havia oferecido ajuda ali para o reino sul, né?
A Síria ainda não havia entrado e conquistado. Mas a Etiópia já estava vendo que essa era a intenção deles entrarem e conquistarem algumas terras ali, deles guerrearem e conquistarem terras ali no Reino Sul, né? Então a gente lembra que a Etiópia foi lá oferecer ajuda lá para o Reino Sul. Lembra? A gente viu isso em Isaías 20. Então Isaías falou: não é para vocês aceitarem a ajuda da Etiópia, não é para vocês aceitarem a ajuda do Egito. Eles não vão ajudar vocês. E eu digo mais, eles também vão ser levados pela Síria. Então, como que vai ajudar vocês se eles não vão nem se ajudar? Eles vão ser levados. Vocês não vão confiar neles, vocês vão confiar em Deus. Não peçam ajuda para o Egito. Lembram disso? Então, depois disso, invadiram o território de Judá. E eles não tinham aceitado a ajuda do Egito. Lembra? O Egito tinha oferecido ajuda primeiro e eles não aceitaram. Eles recusaram. Mandaram eles embora e não aceitaram ajuda. Então agora invadiu. Então agora o rei da Síria, Senaqueribe, invadiu o território de Judá, invadiu as cidades e está conquistando as cidades. E agora o medo é real, a ameaça é real, né? Então agora Isaías vem falando, eles começaram a pensar em pedir ajuda para Tiro. Né? Falou que não pode pedir ajuda para o Egito, mas vamos pedir ajuda para Tiro. E Isaías vai e fala mais para frente, a gente lembra, não é para, se eu não me engano, capítulo 23, né? A gente lembra, não vai pedir ajuda para Tiro também não. Não vai pedir ajuda para Tiro, porque Tiro também vai cair. Tiro também vai cair. Não é para pedir ajuda. O único que pode ajudar vocês é Deus. E a gente lembra que nos capítulos anteriores, Isaías vem dizendo isso. Gente, vocês têm que entender, o único que pode ajudar vocês diante desse problema é Deus. O único que pode ajudar vocês é Deus. Parem de pôr a esperança de vocês e a confiança de vocês em homens. O único que pode ajudar vocês é Deus. E Isaías falando isso, Isaías falando isso, Isaías falando isso. No capítulo 30, o povo já está com muito medo. A Síria ainda não chegou em Jerusalém, mas já está no território de Judá, né? Mas temendo ali a Síria chegar em Jerusalém, eles decidem enviar mensageiros para o Egito, descumprindo tudo que Deus havia falado. Então eles enviaram embaixadores, eles enviaram representantes do governo, tá? Então a gente lembra o cenário, como a Síria ainda não havia chegado, não havia cerco ainda em Jerusalém, mas a Síria já estava no território de Judá, mas não ainda perto de Jerusalém, estava ainda em outras terras ali, conquistando outras terras ali de Judá. E nisso a gente lembra que o portão da cidade ele podia ser aberto, gente, porque o portão da cidade ele podia ser aberto porque não tinha nenhum assírio ali ainda. Então, não tinha problema nenhum Ezequias, o reino de Judá, ali em Jerusalém, eles abrirem o portão de Jerusalém para que os mensageiros passassem e fossem lá para o Egito pedir ajuda, tá? Então, eles fizeram isso ontem. Na aula de ontem, eles foram abrir o portão, os mensageiros foram enviados, gente. O governo inteiro sabia disso, o reino de Judá sabia disso, tinha apoiado essa decisão. E eles foram enviados lá para o Egito. Aí nisso chega Isaías, chamando a atenção, no capítulo 30. Isaías fala, vocês pensam que Deus não está vendo? Deus está vendo. Inclusive os mensageiros de vocês já chegaram em 2 cidades lá no Egito. Mas eu digo para vocês, o Egito não vai ajudar vocês não. E ainda que ele ajudasse, eu vou fazer a ajuda deles virar em desespero para vocês. Porque eu sou a salvação de vocês. Eu sou o que pode ajudar vocês. Se vocês têm que pedir ajuda para alguém, é para mim, né? Então Deus vem vindo nesse sentido, tá? Então agora no capítulo 31, Deus continua falando sobre isso, sobre eles terem enviado mensageiros para o Egito, para pedir ajuda para o Egito, em vez de pedir para Deus, né? Em vez de confiar em Deus, eles decidiram e confiar no Egito, eles decidiram pedir ajuda para o Egito. Então agora no capítulo 31, Isaías, Deus continua falando sobre isso, sobre essa aliança que eles fizeram e Deus não mandou eles fazerem, tá bom? Então amém. Eu vou orar agora e a gente vai estudar capítulo 31, que é um capítulo curtinho, tá bom? É um capítulo simples, porque como eu disse, é a continuação do capítulo 30. Então, vem vindo no mesmo cenário ali histórico, né? Que é esse pedido de ajuda que Judá foi pedir para o Egito e não era para ter pedido, tá bom? Então, amém, amém. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigada. Deus, perdoa, Pai. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas ofensas, Pai, porque nós somos pecadores. Nós reconhecemos, Pai, a nossa condição de
miserabilidade, nós reconhecemos que nós somos apenas pó, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos do Teu perdão, Senhor. Nos lava da nossa imundície, Pai, nos limpa, Senhor, nos santifica, nos restaura, Pai, nos transforma, Pai. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que o Senhor venha nos dar um novo coração, que venhamos a andar em retidão, que venhamos a andar segundo a Tua palavra, meu Deus, segundo tudo aquilo que estamos aprendendo, que venhamos a viver a Tua palavra, Pai, e que venhamos a poder ensiná-la a outras pessoas. Amém. Dê a cada um de nós sabedoria, Pai, em nome de Jesus, para pregar o Teu Evangelho, para agir no dia a dia, diante desta vida, meu Deus, diante dessas aflições que nos surgem. Nos dê sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, para lidar com as pessoas, para lidar com nossos inimigos, para lidar com as situações. Nos dê sabedoria, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Derrama sobre cada um de nós do Teu Santo Espírito sem medidas, Pai. Amém, amém. Que venhamos a ser cheios de Ti, Senhor. Que o Senhor venha transbordar de dentro de nós. A Tua palavra diz que o justo santifica a Tua casa, Senhor. E é nessa palavra que nós cremos, Senhor. E por isso nós clamamos a Ti para que o Senhor venha e tome posse de tudo que é seu, porque nós entregamos a Ti tudo que temos e tudo que somos, Senhor. Então venha e toma posse do que é seu. Venha, meu Deus, e toma posse das nossas famílias, das nossas casas, porque o justo santifica o Teu lar. Amém, Senhor, amém. A Tua palavra diz isso, que a família de Ló foi salva por causa de Ló, Deus. Então, em nome de Jesus, que o Senhor se apresente aos nossos, que o Senhor converta os nossos, que o Senhor quebrante o coração dos nossos e que eles venham a Te conhecer verdadeiramente, que eles venham a experimentar desse amor e reconhecer, meu Deus, quem Tu és, o quão fiel Tu és, e sentir deste amor maravilhoso, meu Deus, que nos salvou. Obrigada, Senhor. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, trabalhe em cada uma dessas pessoas que estão aqui assistindo essa aula. Se houver alguém aqui com uma mente endurecida, com o coração endurecido, alguém aqui duvidoso, Senhor, que a Tua palavra penetre essa pessoa, Senhor, a convencendo da Tua verdade, pois só Tu convences, Deus. Amém. Oh Deus, que a Sua palavra penetre em cada um de nós, porque ela é mais afiada do que uma faca de 2 gumes, e ela entra cortando aquele que a ouve. E amém, Senhor, que assim seja, que ela entre nos cortando, nos trazendo à tona a nossa clareza, todos os nossos pecados, e que ela nos conduza ao verdadeiro arrependimento, à verdadeira transformação, Senhor. Amém. Que venhamos a buscar sempre a Tua face, que venhamos a andar sempre nos Teus caminhos, que venhamos a ter sempre prazer na Tua lei, na Tua palavra, que não venhamos a nos enfadar nunca de ouvir a Tua voz, que não venhamos nunca a nos cansar de ouvir a Tua palavra, Senhor. Oh, meu Deus, que venhamos a aprender com Paulo, com aqueles que ouviam atentamente o que Paulo dizia, porque as pregações de Paulo eram de no mínimo 6 horas, Deus, seguidas, e as pessoas ficavam ansiosas por ouvir aquele homem falar do Teu reino, Deus. E que assim sejamos nós, Pai, que a gente não fique cansado de ouvir, enfadado, olhando o relógio, mas que venhamos a nos entregar, mergulhar e saborear completamente dessa palavra do Teu reino, que venhamos, meu Deus, ser como Moisés, que quer cada vez mais, que venhamos, meu Deus, a ter cada vez mais vontade de ouvir mais da Tua palavra, assim como Moisés era, que ele nunca se saciava, ele sempre estava com sede, queria sempre mais de Ti, ele nunca ficava satisfeito, ele queria sempre mais, sempre mais, sempre mais da Tua presença de Ti. Oh, meu Deus, não bastava para aquele homem falar contigo face a face, não bastava para aquele homem falar contigo através do véu, no santo templo onde só os sacerdotes podiam entrar, ele era a única exceção, mas para Moisés não bastava isso, ele ainda pediu para contemplar a Tua face, para ver a Tua glória. E o Senhor permitiu que ele visse o Senhor indo embora. Pelas suas costas ele visse. Oh, glória, amém, Deus. E é assim que nós temos que ser, e é assim que nós desejamos ser. Cada vez mais sedentos de Ti, Deus. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, nós ansiamos por Ti. Oh, Deus.
mais do que a corça anseia pela água. Oh, meu Deus! Nós sabemos que sem a água ela fica desidratada e até morre. E nós somos assim, Deus. Sem o Senhor, sem as tuas águas, nós ficamos desidratados e morremos. Nós precisamos de ti. Oh, Deus, nos ensina a tua verdade. Fala com cada um de nós de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma inconfundível, de uma forma irresistível. Oh Deus, e nos ensina a falar de Ti, para que venhamos a mostrar a mesma paixão a todos aqueles que nos ouvem, para que eles também se convertam. Amém. Que o Senhor nos livre de todo o mal, que o Senhor nos proteja, Pai, de todo o ataque do maligno. Amém. Deus, que o Senhor continue nos dando o alimento de cada dia, que nada nos falte, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, que a sua paciência se estique para conosco, porque nós precisamos dela, porque nós somos falhos. Oh Deus, estica, Pai, a tua longanimidade para conosco. Amém. Não se atente aos nossos pecados, Deus, mas se lembre da tua misericórdia, se lembre da tua graça. Se lembre desse amor que fez com que o Senhor entregasse o seu único filho por cada um de nós. Que o Senhor olhe para cada um de nós neste momento com o mesmo amor. Em o nome de Jesus, amém. Nós te amamos e te louvamos e te glorificamos para todos sempre. Bendito é o Senhor de toda a glória, o Deus Todo-Poderoso. Nós descansamos debaixo das tuas asas, porque tu és fiel. A tua palavra diz que quem crê verá a tua glória. Oh Deus, amém. E nós ansiamos por ver a tua glória por completo, por contemplar a tua face. Esse é o maior presente que nós poderemos receber, Pai. Amém. Nós ansiamos pelo reino de paz e de justiça. Nós ansiamos pela Jerusalém celestial. Amém. Obrigada, Pai. Amém, amém, amém. Glória a Deus, amém. Instagram secou sozinho o vídeo. Então agora a gente vai falar sobre Isaías 31, né? Então eu já falei qual é o contexto que a gente tá bom? Então a gente vai voltar para esse momento onde eles foram lá descer para o Egito pedir ajuda. Então no versículo 1, Isaías fala: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro. Eles estão indo porque eles se apoiam em cavalos. Eles confiam em cavalos. Eles confiam nos carros. Porque lá no Egito tem muitos. Eles confiam nos guerreiros. Porque lá no Egito o exército é forte. São soldados muito bem treinados. Mas eles não olham para o Deus de Israel. Eles não buscam ao Deus de Israel. Preferem buscar carros. Preferem buscar cavalos. E preferem buscar soldados humanos, né? A paz, Luciene, amém. Que bonito, né? Tem um salmo de Davi que Davi fala isso, né? Alguns escolhem confiar em carros, em cavalos, mas eu decido confiar em Deus. E é isso que Deus está falando aqui. Esse povo decidiu confiar em cavalos. Esse povo decidiu confiar em carros do que confiar em Deus. Então, no versículo 2 diz: pois bem, já que é assim, é isso que Deus está dizendo, já que é assim, também ele tem sabedoria e pode trazer a desgraça. Já que é assim, eu digo a vocês, Deus tem a sabedoria e ele também pode trazer a desgraça. Deus não deixa de cumprir uma só palavra. Assim, levantar-se-á contra a corja dos malfeitores e contra o socorro dado aos que praticam a iniquidade. A paz, linda. Então aqui está dizendo, né? Tá bom. Se vocês preferem acreditar em carros, se vocês preferem acreditar em cavalos, se vocês preferem acreditar em homens, em força humana,
a acreditar em Deus, que assim seja. Já que é assim, eu digo a vocês, Deus tem a sabedoria e Deus também pode trazer a desgraça. Ele não deixa de cumprir o que ele promete. Então eu digo que ele vai se levantar contra os malfeitores, contra a corda de mal, a paz lindamente, contra a corda dos malfeitores e contra o socorro dado aos que praticam a iniquidade. Aqui ele está falando, Deus vai se levantar contra todos aqueles que são ruins, que são maus. E contra os que ajudam quem é mau também Deus vai se levantar. Até com os que ajudam, Deus vai se levantar contra. Então no versículo 3, Deus diz, pois o egípcio é homem e não Deus. Aqui Deus está falando então, porque o egípcio que vocês estão indo pedir ajuda, ele é só um homem. Faraó é só um homem. Ele não é Deus. E vocês vão ver isso. A gente lembra que lá no Egito, né, é comum, eles achavam, né, que Faraó era Deus, né? Era o Deus reencarnado, né? A gente lembra disso. A gente falou sobre isso na época de Moisés, né? E é isso, até agora eles ainda pensavam, né? A gente lembra, assim, vai ficar isso muito tempo lá, porque Cleópatra, né, bem mais pra frente também, né? Tinha esse mito, né? Essa coisa de que o faraó é o próprio Deus na terra, tá? E pelo jeito, o povo estava pensando isso, por isso que Deus fala isso. O Egito não, o povo do Egito não é Deus, o faraó não é Deus. Eu sou Deus. E vocês vão ver isso. Vocês estão indo lá pedir ajuda para eles, né? E aqui diz, pois o egípcio é um homem e não é Deus. Os cavalos dele não são imortais. Os cavalos do Egito são de carne, não são do espírito. Uau, aqui Deus está falando. Lembra aquele exército que apareceu quando Eliseu estava com o servo dele? É isso que Deus está falando aqui. Quando o Eliseu estava com o servo dele, né? Aí o servo falou, ih, Eliseu, a gente está perdido. Tem um exército enorme lá fora querendo matar a gente. Já era, estamos mortos. Eliseu fala, calma menino, o maior é o exército que está com a gente. E que exército? Você tá louco, Eliseu? Tem exército nenhum aqui com a gente. Aí Eliseu falou, Senhor, abre os olhos desse menino. E faz esse menino ver o exército que tá aqui com a gente, né? Então, os olhos do menino são abertos e ele vê um exército enorme, né? É nesse sentido que Deus está falando aqui. Vocês decidiram confiar no exército do Egito, a confiar no meu exército. Acontece que o líder do exército do Egito é homem. E o líder do meu exército sou eu, é Deus. Acontece que os cavalos do Egito são de carne. Os meus cavalos do meu exército são de espírito. Quando Deus estender a sua mão, aquele que socorre tropeçará, e o socorrido cairá, e perecerão ambos juntos. Aqui Deus está falando, eu digo uma coisa, quando eu estender a minha mão, o Egito vai cair porque está ajudando. E Judá vai cair junto, que foi socorrido. Vocês dois vão cair juntos. Não fica achando, Judá, que só o Egito vai cair. Judá vai cair junto. A gente lembra, né, que Isaías denunciou isso nas aulas passadas. Havia um pensamento muito forte no reino de Judá. Principalmente em Jerusalém, havia um pensamento muito forte de que Deus não permitiria que a Síria tomasse aquela terra, porque ali era o altar de Deus. Deus permitiu que tomasse Samaria, Deus permitiu que tomasse tais terras, mas Jerusalém Deus não vai permitir, porque aqui é o altar de Deus. E Isaías denuncia isso. Isaías fala, não, é o altar de Deus aí, então Deus vai fazer queimar esse altar. Sobre esse altar, Deus vai queimar o sacrifício dele, que vão ser vocês. Vocês estão achando que vocês vão ficar aí? Não vão, não. E é nesse sentido que Isaías está vindo, né? No sentido de denunciar. A gente vai ver que vai ser denunciada aqui muita corrupção. Estava tendo muita corrupção. Até entre os sacerdotes, gente, tudo se desvirtuou, né? E é nesse sentido mesmo. E Deus está chamando eles para uma conversão verdadeira, genuína, né? Uma conversão real, porque eles... foi o que Isaías disse nas últimas aulas, né?
Eles eram um povo que honravam a Deus com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. E eles achavam que estava tudo bem. E Deus então fica denunciando isso, que eles precisam acordar. Eles são como quem dorme. Eles não estão entendendo o que está acontecendo, né? E aqui Deus então fala, é o seguinte, vocês estão se apoiando no Egito, mas o chefe do Egito é homem, não é Deus. Os cavalos do Egito são de carne, não são de espírito. E quando eu me movimentar, eu vou fazer o Egito cair, vocês vão cair junto com ele. Então, no versículo 4, Deus diz, porque assim me disse o Senhor, um leão que pega, então aqui Isaías fala, né? Porque Deus me disse o seguinte, o leão que pega, o leão quando ele pega e mata uma ovelha, né? E suponhamos, o leão tá ali matando a ovelha, os pastores estão vendo. Então vem um monte de pastor para tentar defender a ovelha do leão. E aqui ele diz, o leão não tem medo dos pastores. Quando os pastores aparecem, o leão nem se assusta. O leão nem mostra nenhum sentimento, nada. E os pastores ficam lá gritando. E ele não se move, o leão não está nem aí para os pastores. E aqui ainda diz, ainda que sejam muitos pastores, e ainda que eles gritem bem alto, o leão nem se mexe, está nem aí para os pastores. E assim é Deus. Então aqui diz, assim também eu, o Senhor, o Todo-Poderoso, eu não vou me assustar quando eu descer para lutar no Monte Sião. O Egito vai se assustar porque eles são homens. Os cavalos vão se assustar porque são de carne. Mas Deus, como um leão, não vai se assustar. Não vai ter medo. Não, pode ver o que for, que ele não tem medo. Uau, olha o que Deus está falando. Confia em mim. Para de pedir ajuda para o Egito. Para de pedir ajuda para o humano. Para de confiar em força humana. Confia em mim. Depois a gente lembra na aula passada, Deus falou isso, né? A tua salvação está no confiar em mim e esperar. Confiar e ficar quieto, esperar o meu agir. Para de querer fazer sua estratégia, né? Uau! E aqui Deus está falando isso mais uma vez. Eu, como um leão, eu não tenho medo não vou me assustar não quando eu descer para lutar no Monte Sião. Só que eu digo uma coisa, a escolha de vocês. Eu vou descer para lutar. Mas eu tô falando para vocês escolherem. Ou vocês vão lutar comigo, ou eu vou lutar contra vocês. É isso que Deus está falando. Judá, vocês precisam se decidir. Ou vocês voltam para mim e eu luto por vocês. A paz do Senhor Jesus, Luiz, amém. Ou então eu vou lutar contra vocês. Então no versículo 5, Deus diz, como aves que voam, assim o Deus do exército velará sobre Jerusalém, velará sobre ela e a livrará, protegê-la, protegê-la e a libertará, né? E aqui há uma condição para isso acontecer. Deus está fazendo uma promessa aqui. Deus está falando, gente, sabe, tem um ninho aqui, por exemplo, né? Tem um ninho aqui, não fica aquelas aves voando para proteger o ninho? Fica um monte de ave assim voando em cima do ninho para proteger, né? E não para, fica voando ali protegendo o ninho. Deus está falando que vai ser isso sobre Jerusalém. Deus fala, ó, vocês estão com medo, parem de ter medo. Como aves que voam sobre Jerusalém, vou ser eu, voando em cima do meu ninho para proteger vocês. Eu vou zelar por vocês, eu vou velar por vocês, eu vou proteger vocês e vou libertar vocês. A Assíria não vai pegar vocês. Mas no versículo 6 fala que tem uma condição para isso acontecer. Voltem-se para aquele contra o qual vocês se rebelaram. Tão profundamente vocês se rebelaram contra ele, ó filhos de Israel. A condição para isso acontecer é eles se voltarem para Deus. Aí Deus vai fazer isso. Senão Deus não vai. É isso que Deus está dizendo. Se eles se voltarem, Deus vai defender eles como um leão que não tem medo de nada, não está nem aí, né? E como aves que ficam circulando ali protegendo o ninho. Deus vai proteger dessa forma. Mas eles precisam se voltar para Deus, porque eles se rebelaram contra Deus. Então no versículo 7 diz, porque naqueles dias todos porão fora os seus ídolos de prata
Ah, desculpa, gente. E os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos pecaminosas fizeram para vós. Deixa eu beber água, gente, peraí. Então aqui diz, né? No dia que eles se voltarem verdadeiramente a Deus, eles jogarão fora os ídolos de prata e os ídolos de ouro que eles mesmos fizeram, com a própria mão pecadora deles, por ter criado isso. E então eles vão se voltar verdadeiramente a Deus. Aí no versículo 8, então diz: Então, nesse dia, a Assíria vai cair a espada. Mas não vai ser espada de homem. Vai ser a espada de Deus. E é isso que a gente vai ver que vai acontecer, gente. Vai acontecer, eu já falei isso na aula passada, né? A gente vai ver que a libertação que vai ter, né, ali do reino de Judá contra Senaqueribe ali, vai ser milagrosa. Não é algo por meio de mão de homem. É sobrenatural mesmo. E é isso que tá falando aqui. E é o que vai acontecer. A gente vai ver que eles vão se converter. Eles vão, no fim, depois de tanto falar, eles vão ouvir. E vão se converter realmente a Deus. E Deus vai dar esse livramento que ele está falando que vai dar, gente. A gente vai ver que Deus vai dar. E que livramento. É um livramento realmente que a glória é dele. Não tem como você falar que foi um homem. Foi Deus que fez. Então, no versículo 8, Deus está dizendo isso. Então, a Síria vai cair. A Síria vai cair, vai cair, mas vai cair a espada. Senaqueribe vai ser morto. A Síria vai cair. Mas não vai cair por mão de homem. Não vai ter guerra. Vocês não vão precisar levantar a espada. Lembra de Gideão, que legal, né? É nesse ritmo, né? Vocês não vão precisar levantar a espada, nada. Ela vai ser devorada por mim. Eu vou matar a Síria. Sim, ela há de fugir diante da espada, e os seus jovens serão submetidos a trabalho forçado. E os jovens da Assíria vão ser escravos, vão ser servos. Essa queda da Síria começa ali, né, com Senaqueribe, que a gente vai ver, né? A gente vai estudar ali o cerco de Senaqueribe, já está bem perto de acontecer o cerco, né? Então, durante o cerco ainda tem aí, né, algumas falas, a gente vai ver ali, né? Isaías ainda vem falando ali também para esse povo se converter e tal, né? Mas o povo decide confiar em Deus. O povo decide e eles vão se converter. E Deus vai fazer o extraordinário. E a gente vai ver que realmente ali já começa o cumprimento disso daqui, né? Mas não vai ter uma queda total da Síria. A Síria ainda vai permanecer de pé, tá? Mas Senaqueribe vai cair. Nessa época, Senaqueribe vai cair, Deus vai cumprir realmente, Senaqueribe cai. Só que o filho dele passa a ser rei. Só que a Síria, na época do filho dele, ela já entra com tudo querendo vir com violência de novo. E eis que então Deus manda Jonas, tá? É nessa época, Deus já tá de saco cheio, já tá com a tampa por cima já, com a Síria, aí manda Jonas. Aí Jonas vai lá pregar. E eles ficam quietos. A gente vai ver que tem um tempo em que a Síria fica quietinha, não fica mais perturbando ninguém. É depois da pregação de Jonas, eles realmente se arrependem. Aí então, eles morrem e os filhos dele, que, né, a outra geração surge. E então vem o filho desse, o neto de Senaqueribe reinando. E então já é um povo totalmente cruel de novo, que era pior. Ele falou que na história, quando você estuda a história da Assíria, esse neto de Senaqueribe foi o pior rei da história. E ele foi o último rei da Assíria. Ele foi o pior que existiu. E ele foi o último rei da Síria. E foi na mão dele que então a Babilônia tomou a Síria, né? Então que surge ali o Império da Babilônia pelos caldeus e tomam a Síria ali. E realmente os jovens ali da Síria vão ser levados e submetidos a trabalho forçado. É isso mesmo que está falando aqui. Vai se cumprir mais para frente nesse império da Babilônia. Mas já começa o cumprimento dessa profecia ali por meio de Senaqueribe. Senaqueribe realmente vai morrer, a gente vai ver isso. E também a vitória que vai ter, a gente vai ter uma vitória extraordinária, a gente vai ver ali, né? O povo vai fugir. O império da Síria, a gente vai ver. Eles vão estar fazendo cerco em Jerusalém quieta lá dentro, esperando de Deus, e Deus vai fazer. E o povo vai fugir de medo, né? E a gente vai ver isso, bem extraordinário. E é isso mesmo que vai acontecer, que Deus está falando que vai fazer, quando eles se converterem. Aí no versículo 9 diz: no seu terror ela abandonará a sua rocha. Os seus príncipes apavorados desertarão o estandarte.
E é isso que vai acontecer. Tá falando aqui que no desespero, na hora do terror, vai ser cada um por si. Ninguém vai falar, eu sou patriota, vou lutar pela Síria, vou ficar aqui pelo meu rei, vou nada, vou embora, cada um por tua vida. É isso que vai acontecer. E é isso que Deus tá falando aqui. Quando vier o terror, quando eu mostrar a minha força, o meu poder, vai ser cada um por si. Todo mundo vai abandonar sua rocha. Ninguém tá nem aí pro rei da Síria, ninguém tá aí pra Síria, não. Eu tô indo embora. Perna pra que te quero, né? Tô indo embora, então eu vou salvar minha vida, né? Os seus príncipes apavorados desertarão o estandarte. Os guerreiros vão desertar. Vão, sabe, a pessoa que tá no exército e tira a roupa e finge que não era e abandonou o exército? É isso, eles vão abandonar o exército. Oráculo de Deus, né? Sentença de Deus, cujo fogo está em Sião. Cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. O Deus cujo poder está ali em Sião e a autoridade de julgamento está ali em Jerusalém. Uau, Deus está aqui chamando, pegando o povo de Judá e chacoalhando eles, falando, tomem uma decisão, porque eu vou vir agir. Eu posso agir contra vocês ou a favor de vocês, vocês vão decidir. Para eu agir a favor de vocês é vocês se convertendo. Assim como eu agi lá com o Reino Norte, eu falei para mudarem, mandei um monte de profeta lá. O último profeta mais claro do que Oséias foi impossível. Eu mandei um monte de profeta, ninguém mudou. Então o julgamento foi contra eles. Então agora é a hora de vocês. Ou vocês se convertem, ou o julgamento vai ser contra vocês. É nesse sentido que Isaías vem vindo falar. A gente vai ver daqui a pouco Miqueias, a gente vai estudar Isaías até o capítulo 35. E depois a gente vai terminar Miqueias. A gente parou no capítulo 3 de Miqueias ali, né? A gente vai terminar o livro de Miqueias e Miqueias também vem vindo nessa denúncia. Que o povo estava totalmente pervertido, o povo estava doido, o povo não estava nem pra nada, estava levantando um monte de ídolos, só se embriagava, né? Já tava igual o pessoal do Reino Norte. A gente lembra até que Isaías falou isso umas aulas atrás, né? Vocês estão achando que vocês são melhores? Vocês são iguais. No início do livro de Isaías já chega falando que eles são igual a Sodoma, né? É nesse nível que tá aqui realmente. Mas eles vão mudar. A gente vai ver que eles vão se converter realmente. E é por isso que eles não vão ser levados pela Síria. E eles ainda vão conseguir ficar de pé uns 150, 160 anos aí depois da tomada do Reino Norte, né? Por conta disso, por causa que vai ter realmente essa conversão, né? Aí depois eles vão ser levados pela Babilônia, né? Mas ainda eles vão resistir aí, não vão ser levados pela Síria, não. O Egito vai ser levado pela Síria, a Etiópia vai ser levada pela Síria, Tiro vai ser pego pela Síria, mas Judá não vai ser pego pela Síria. Caramba, né? E o Egito era a potência da época, né? A potência da época era o Egito. O Egito vai ser pego pela Síria, mas Judá não. Caramba. Então, amém, gente. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Glória a Deus que hoje deu para dar aula, né? Hoje foi melhor que ontem, hoje minha voz está melhor, né? Glória a Deus, amém. Tossi menos, né? E amém. Glória a Deus, amém. Linda, você chegou no meio da aula, eu acho que é a sua primeira aula conosco, né? Seja muito bem-vinda. Deus te abençoe, espero que você tenha gostado da aula. Você pegou aí na metade, tá? Eu te convido para a próxima aula, é segunda-feira a próxima aula. O nosso estudo aqui ele é cronológico, a gente não segue a ordem que está na Bíblia, né? Porque a ordem da Bíblia é uma ordem por estilo literário, então a gente segue a ordem de acontecimento histórico, acho mais fácil da gente entender, né? A gente, na verdade, agora a gente está estudando o livro de Reis, tá? A gente está no segundo livro de Reis, lá para o capítulo 17, 18, a gente está no reinado ali de Ezequias, já terminando o reinado de Ezequias, já estamos perto do final do reinado de Ezequias ali, né? Quando surge a doença, a gente vai falar sobre isso. E durante esse período aí do reinado acontece todas essas coisas, né? E há muitas informações adicionais pra gente nos livros dos profetas, né? Profetas Miqueias, Isaías, Jonas. Então aí a gente fica intercalando, né, o livro que a gente está lendo com os outros livros que coincidem historicamente, né, com aquele contexto, tá? Então eu te convido para a aula de segunda-feira, seja muito bem-vinda, tá bom? Te convido segunda-feira e também se puder, daqui a pouco eu vou passar nos grupos a aula gravada. Se puder assistir a aula gravada qualquer coisa, tá bom? Pra ver a parte que você não conseguiu assistir quando chegou. Mas seja muito bem-vinda, Deus abençoe. Amém, amém. No Meet, alguém tem alguma dúvida? Francisco, Maria, amém, minha amiga, bom descanso, Deus te abençoe, viu? Até segunda-feira com a graça de Deus, amém. Amém, Isa, Deus abençoe. Esse final de semana não vai ter café com Bíblia.
Bíblia, tá, gente? Eu vou descansar um pouquinho minha voz aí, descansar um pouquinho pra me recuperar e segunda-feira tá 100%, com a graça de Deus. Amém. Francisco, você tem alguma dúvida? Linda, você tem alguma dúvida? Amém, Francisco. Deus te abençoe, viu? Um bom descanso, um bom final de semana e até segunda-feira, com a graça de Deus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe. Linda, você tem alguma dúvida, Linda? Enquanto isso, enquanto eu tô conversando com a Linda, eu vou desconectar o Facebook, tá, gente? Deus abençoe a todos aí no Facebook, Instagram, YouTube, tá bom? Uma boa noite, bom descanso e até segunda com a graça de Deus. Amém. Um beijo, amém.